Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor para todos. Agora sim vamos orar e iniciar mais uma aula, mais um novo livro, o 7º livro. Graças a Deus até aqui nos tem ajudado o Senhor. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos graças, louvor, adoração ao Teu nome, por mais uma vez nos ajudar, estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. E aqui estamos para aprender mais da Tua palavra. A partir de hoje, esta disciplina tão específica e que diretamente toca a cada um de nós, pois fala da nossa condição enquanto corpo de Cristo, a igreja do Senhor, nos ajuda a entender a nossa posição, a nossa responsabilidade, entender um pouco mais sobre quem somos e quais são as expectativas do céu em torno de nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe de uma forma especial, oramos no nome de Jesus. Amém. Vou antecipar já aos irmãos também que este livro, Eclesiologia, o qual começaremos agora, este livro será estudado em 4 aulas. Ele vai ser ministrado em 4 aulas. Nós já estamos aí quase batendo o mês de setembro e hoje começando o 7º livro, o que naturalmente faltam 4 livros completos. A gente ainda vai começar esse, faltam 4 livros completos e nós precisamos concluir até aí pelo menos uma semana, 10 dias antes do Natal, porque depois é muito complicado. Minha programação é a gente encerrar tudo lá para o dia 13 de dezembro. E aí, pelas minhas contas, 2 livros precisam ser ministrados em 4 aulas. Um deles, então, será este, Eclesiologia. Próximo livro nosso, Escatologia. Teremos em 5 aulas, normalmente. O livro seguinte, que é Heresiologia, o estudaremos também em 4 aulas. E o último livro deste ano, desta sequência de 10, será Geografia Bíblica, que será em 5 aulas. E dentro deste cronograma, contando com hoje, de hoje em diante, nós terminaremos justamente dia 13 de dezembro, para não ter a outra aula no dia 20, que já é muito complicado, nas vésperas de Natal, comércio e tal. Então, se organize. 4 aulas para esse aqui, o próximo 5, o próximo 4 e o último 5 aulas. Questão do pagamento, se vai ser, em que dia vai dar, em que dia não vai dar, isso daí a gente vai ajustando aí, como temos feito até agora, nos ajustando. Mas a questão é mesmo data, calendário, que está bem apertado e o melhor que nós podemos fazer é justamente dar uma enxugada na quantidade, sem perder em absolutamente nada a qualidade. Podem ficar tranquilos quanto a isso, mas já estou passando para que os irmãos se organizem. E falando isso aqui no início da aula, que está sendo gravada, para aqueles que não estão presentes, mas que assistem a nossas aulas, possam também se organizar. Os irmãos que estudam à distância, que assistem às nossas videoaulas, deste livro serão 4 aulas. Comecemos então, dando uma olhada aí no sumário, página 3. Estudaremos a partir de hoje a introdução, veremos a origem e o desenvolvimento da igreja, falaremos nas aulas seguintes sobre o fundamento da igreja, é uma questão que já foi até debatida recentemente no nosso grupo de estudos do WhatsApp. Capítulo 3, a igreja e o reino de Deus, é um assunto também que sempre é questionado, a questão da igreja e do reino, se a igreja é o reino, se a igreja é parte do reino. Enfim, estudaremos o capítulo 4, a igreja e seus símbolos, muito rico. A igreja tem uma simbologia riquíssima, já adianto os irmãos, alguns símbolos famosos, por assim dizer, da igreja: corpo de Cristo, edifício, noiva do Cordeiro, são símbolos.
e através do estudo do símbolo aprendemos sobre a igreja. Capítulo 5, a espiritualidade da igreja. Capítulo 6, a organização da igreja. A importância de nós estudarmos estes dois capítulos é entendermos e fazermos a separação da igreja enquanto organismo e a igreja enquanto organização. A igreja é um organismo vivo, mas também é uma organização. É um organismo que tem o nome dos seus membros inscritos no livro da vida, e é uma organização que tem CNPJ registrada no município, que tem um rol de membro escrito na secretaria da igreja. Então precisamos entender a igreja organismo e a igreja organização. Esses dois capítulos nos ajudarão neste entendimento. Capítulo 7, a membresia da igreja, tanto do organismo quanto da organização. Capítulo 8, as ordenanças de Cristo à sua igreja. Qual é a ordem diretiva do Senhor Jesus, ou quais foram as ordens diretivas de Jesus para a sua igreja? E, finalmente, a igreja e a obra missionária, ou, por que não dizer, a missão da igreja. Qual é a finalidade da igreja ainda estar na terra? É expandir a mensagem do reino, a mensagem do evangelho. Então, a obra missionária, ou a igreja e a sua missão. Comecemos, introdução, página 4. Página 4, o texto, ou um dos textos áureos da eclesiologia, está aí a confissão do apóstolo Pedro, a pergunta feita por Jesus. Pedro respondeu: também te digo que tu és, Jesus está dizendo a Pedro, Jesus está dizendo a Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eclesiologia, está aí em grego, eclesiologia, duas palavras da língua grega, eclésia ou eclésia e logia. A primeira palavra, igreja, e a segunda, estudo. Assim temos que a eclesiologia é a disciplina teológica que, tendo por base a Bíblia Sagrada, visa o estudo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo em sua essência. A igreja do Senhor Jesus jamais perdeu a sua relevância histórica. Não obstante as frustradas e constantes tentativas perpetradas pelo inimigo para tentar destruí-la através dos tempos. Ainda hoje, cerca de 2000 anos após a sua inauguração no Pentecostes, suas fronteiras continuam em expansão através do mundo, suportando todos os ventos contrários e cumprindo a missão para a qual foi por Deus estabelecida. Deixa eu já fazer aqui uma pontuação na introdução. Eclesiologia, a gente já viu aí, doutrina da igreja. Oficialmente, a inauguração da igreja se deu em Pentecostes. A inauguração da igreja, no que diz respeito ao exercício de suas atividades enquanto igreja. A gente vai continuar vendo aqui, mas já antecipo para os irmãos, que a expressão igreja, ou eclésia, nós vamos ver os detalhes daqui a pouco, a origem dessa palavra, como era utilizada no mundo grego, no mundo antigo, pelos gregos, até a sua adaptação dentro do meio cristão, teológico. Mas eclésia é um grupo de pessoas que é tirado de um outro grupo, é um grupo tirado de outro grupo, para ter representatividade, para representar aquele
aquela pessoa que a retira, né? Ela é tirada para poder ter a função de representatividade. A igreja, ela nasce naturalmente do sacrifício de Cristo. A morte de Cristo na cruz do Calvário faz a igreja nascer do sangue, da água, da morte. Quando ele paga pelos pecados, ali na sua morte, ele está edificando a igreja. Perceba que quando Cristo, nesse diálogo com Pedro, a pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus a Pedro: também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra. Aí ele vai usar o verbo no futuro: edificarei. Já haviam vários anos do ministério terreno de Jesus, mas ele ainda não disse que já tinha edificado. Ele está dizendo que vai ainda edificar, porque a igreja, ela é resultado da morte, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porém, ela só vai exercer as atividades enquanto igreja a partir de Pentecostes. Por quê? A principal atividade da igreja é testemunhar de Jesus Cristo, é falar de Cristo, anunciar o evangelho de Cristo. Porém, depois da morte e ressurreição, Jesus disse para o grupo que eram ali, vamos dizer assim, os representantes da igreja nascente, né, o colégio apostólico. Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em outras palavras, não exerçam a função de igreja antes do Espírito vir sobre vocês. Não saiam e testemunhem, preguem, evangelizem antes da descida do Espírito Santo. Descida esta que ocorreu em Pentecostes. Então, a partir de Pentecostes, ou Pentecoste, nós temos o primeiro sermão da era da igreja, pregado por Pedro. E a partir dali, então, a igreja efetivamente dá sequência às suas atividades enquanto igreja. Então eu estou pontuando para fazer esta diferenciação. A igreja nasce no Calvário, mas começa a atuar em Pentecostes. Então, oficialmente, a inauguração ou as atividades da igreja, enquanto igreja, volto a dizer, ocorre depois de Pentecostes. Prosseguindo, conquanto a igreja, como corpo, seja muito mais que uma organização, a história é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tempo, comprovando a tese de que qualquer organização, por mais forte que seja, tem a sua trajetória bem definida em 3 fases distintas: o seu crescimento, o seu ápice e a sua decadência, para então submergir-se nas lembranças do passado. Não é assim com a igreja. Ela se caracteriza por uma natureza singular, que lhe assegura plena capacidade de resistir aos ataques das forças malignas e ter continuidade histórica nas circunstâncias mais adversas, até que cumpra o seu objetivo. Como explicar a força e a permanência de uma instituição como a igreja, que contraria toda a lógica daqueles que trabalham contra ela? Como conseguiu transpor adversidades que, em circunstâncias comuns, teriam sido a sua própria sepultura? Que força a mantém viva e atuante em meio a uma sociedade relativista e secularizada como a atual? Que esperança fortaleceu a fé daqueles que, ao longo da história, foram torturados e mortos por não negarem a sua fé em Cristo e serviram de esteio para a fé invicta de futuros cristãos? Enfim, como explicar de forma racional, de forma natural, fazendo uso, por exemplo, da história? A história vai falar de muitas instituições, de muitos reinos, de muitos impérios poderosíssimos que cresceram, atingiram o seu ápice e sucumbiram, deixaram de existir. O que foi um dia o maior império da terra, o Egito,
hoje está lá jogado as traças, vamos assim dizer. O Império Babilônico, o Império Caldeu, que é aquela região que hoje é o Iraque. O que restou da Babilônia, do Iraque? Destroços. Pensavam em reerguer o Iraque e olha o que ele veio a se tornar, cumprindo assim a palavra de Deus. Um monte de entulho, destroço, todo destruído. O que dizer do Império Medo-Persa ou Império Assírio? Nem existe mais, os medos e os persas. Onde ficam mais ou menos essa região? Onde hoje é o atual Irã. Também lá está lutando para fazer oposição ao Ocidente, com toda a sua ideologia caracterizada pelo extremismo religioso, o islamismo, mas não tem qualquer influência no cenário mundial. O que dizer do Império de Alexandre Magno, Alexandre o Grande Império helênico, o Império grego? Olha a Grécia, de crise em crise, de crise em crise. Império Romano, a mesma situação, sucumbiram. E assim sucessivamente, outros grandes impérios tiveram seu ápice, monarquias, sucumbiram, empresas, e assim vai. A igreja continua, atravessa todas as crises, atravessa guerras, atravessa perseguições, atravessa tudo isso, e aí, como diz o hino, um hino que canta-se muito hoje, a igreja permanece de pé, com todas as dificuldades, até mesmo com os conflitos e guerras internas, descredibilidade por muitos fatores, por muitos escândalos. A igreja, veja bem, diferente, a gente está colocando aqui, em circunstâncias naturais, o que qualquer outra instituição seria a sua própria autodestruição, a igreja se fortalece. Por exemplo, qualquer outra instituição que exponha suas fraquezas, seus erros, suas falhas, isso seria implodir, se autodestruir, se acabar, vamos dizer assim, virar fumaça na história. A igreja, ela avança apesar de apresentar a sua falha, seus erros, expor seus pecados, e ela continua avançando, ela não omite, alguns tentam fazê-lo, mas a Bíblia não permite. Deus sempre traz à tona as fragilidades, os pecados, os erros, as deficiências, os escândalos. Deus permite que aconteça. Qualquer outra instituição seria fadada à falência por conta disso. A igreja continua. Por quê? Qual é o segredo? O que é que está por trás da igreja? Claro, você tem a resposta, você sabe bem, tanto quanto eu, que é o fato dela não ser uma instituição que foi fundada, inventada, pensada, criada, regida por homens. Ela é formada de homens, mas ela foi criada, ela foi pensada, foi projetada, ela é habitada, protegida, conduzida, guiada por Deus. Esse é o segredo. Os homens falíveis, falhos, errantes, pecadores, miseráveis, mas o Deus da igreja, que sustenta a igreja, que guarda a igreja, que protege a igreja, que conduz a igreja, é infalível, é onipotente, é inerrante. Então, o segredo do sucesso é a presença de Deus no meio da igreja. Igrejas, agora usando a expressão institucional, a expressão organizacional, igrejas, organizações, denominação X ou Y, igreja, que sucumbiram, igrejas com I minúsculo, instituição que eu estou falando, que se perderam na história, que sumiram, que deixaram de existir, aconteceu isto com elas, porque elas colocaram Deus para fora. Mas pode isso? É possível? Estou falando no sentido de que paulatinamente elas foram vivendo suas vidas, excluindo a liderança de Deus, a presença de Deus, a direção de Deus, e aí sem Deus elas sucumbiram. Agora a igreja, por mais fragilizada que seja, como por exemplo a igreja primitiva,
igreja de homens simples, sem dinheiro, sem status, sem poder, sem riqueza, sem prestígio, sem qualquer projeção social, sendo perseguida, massacrada, assassinada, martirizada, crescia de forma avassaladora, porque apesar de ser perseguida pelos homens, não abria mão da presença de Deus. Então esse é o segredo, sempre foi o segredo, continua sendo o segredo, e até o fim será o segredo da vitória da igreja. Diferentemente da interpretação de alguns, que pensam que a igreja está na defensiva, com o escudo, parece até a imagem daqueles filmes épicos, aqueles filmes assim, até um pouco grosseiros, aqueles filmes de gladiadores. Parece que a igreja está com um escudo assim, tipo de tampa de latão de lixo, todo enferrujado, e o diabo está vindo para cima dela com aquela tora cheia de prego pontiagudo, e pá, 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 e a igreja acuada, se defendendo, quase que não conseguindo se manter, e o inferno vindo. Não, a expressão de Jesus é que as portas do inferno que não prevaleceriam ao avanço da igreja. É a igreja que está avançando e o inferno na defensiva. Esta é a igreja de Jesus Cristo, é a igreja que avança, porque até quando está perseguida pelos homens, até quando está sendo massacrada fisicamente pelos homens, mas no mundo espiritual ela está prevalecendo, ela está crescendo, ela está deixando o seu legado, está arrancando almas das mãos de Satanás, está fazendo pessoas serem transportadas do império das trevas para o reino do Filho da Luz. Então ela está avançando, apesar de no aspecto físico, natural, visível, parecer que ela está sofrendo, mas no mundo espiritual ela está triunfando, porque é ela quem avança, ela está no ataque. E é Satanás que está na defensiva, tentando lá se defender da maneira que pode contra o avanço da igreja. O segredo, a gente já antecipou, mas vamos ler. O segredo do sucesso, da trajetória da igreja, está em sua origem. Apesar de sua constituição humana, a sua procedência é divina, pois foi estabelecida pelo próprio Deus, que a sustenta e faz com que tudo quanto projetou para ela em sua trajetória se realize. De outra forma, só saberíamos algo a seu respeito hoje, através das páginas empoeiradas dos historiadores, e não de sua pujante e aguerrida presença contemporânea na luta contra o mal e na proclamação das boas novas trazidas ao mundo com o primeiro advento de Cristo. Conhecer o que a Bíblia revela a respeito da igreja fortalece a fé, anima a caminhada, traz segurança quanto à prática dos atos a ela inerentes no mundo. A batalha diária dos que pertencem a ela não é inglória, nem sem sentido, mas significa testemunhar a ação de Deus através da história, até o ápice do plano divino na consumação de todas as coisas. A vocação e a missão da igreja tem alcance imensurável. Suas origens se ocultam na eternidade passada, enquanto que a sua missão, no presente, tem a capacidade de alterar a rotina tanto do céu quanto do próprio inferno. Há, pois, grande recompensa no estudo e compreensão desta doutrina. Que Deus nos abençoe, portanto, no estudo desta tão abrangente matéria. Então, há uma riqueza muito grande no estudo da eclesiologia, da doutrina da igreja. Eu já de alguns meses, uns 4 meses aproximadamente, 3 meses para cá, eu tenho adquirido muitos livros
que falam algo em torno da igreja. Livros eclesiológicos. São livros devocionais também, mas sempre analisando a igreja no seu aspecto ou no seu tempo presente, à luz da Bíblia. Como a igreja está, um raio-x da igreja, ou uma tomografia computadorizada da igreja pela lente da Bíblia Sagrada. Eu já disse aqui aos irmãos, estou escrevendo um livro justamente nessa linha, porque estamos batendo a porta aí, falta pouco mais de 2 meses para 500 anos, completarmos 500 anos da Reforma Protestante, a qual ocorreu em 31 de outubro de 1517. Estamos vivendo um tempo de necessidade inequívoca, clara, de nova reforma. A igreja precisa olhar para si. Nós, enquanto igreja, precisamos fazer esta autoanálise, precisamos nos ver e nos medir, ou nos pesar, enfim, nos avaliar pela igreja bíblica, e ver se nós estamos sendo achados em falta, ou se há excessos, e a gente se adequar aos modelos bíblicos da igreja, a igreja de acordo com o pensamento divino, com o propósito divino. Então eu estou escrevendo um livro, dei a este livro, já intitulei, às vezes acontece de mudar, mas eu acredito que muito provavelmente não vai mudar, o título, que é Uma Igreja, com I minúsculo, divorciada do Calvário. Quando eu uso essa expressão divórcio, entre muitos significados da expressão divórcio, o que me chamou a atenção para eu aplicar no título e também em todo o corpo do livro que eu estou trabalhando, um dos significados é desvio de propósito, afastamento. O divórcio é cada um vai para um lado, você vai para lá, eu vou para cá. A igreja ainda está com o título de igreja, mas parece que ela está indo para o lado oposto daquilo que foi criado. Está se afastando paulatinamente, de pouco a pouco, às vezes nem percebe, da sua origem, se afastando dos seus princípios, se afastando das suas raízes, passando por cima de suas principais doutrinas, negociando valores, barganhando até mesmo a sua própria conduta moral. A igreja está vivendo esse período de crise, e eu estou analisando, estudando, lendo vários materiais, e estou me avaliando. O que eu me pareço com a igreja primitiva? O que eu tenho a ver com a igreja que foi projetada por Jesus? Não estou falando da instituição, não estou falando da Assembleia de Deus, esta igreja mais do que centenária. Não estou falando de mim, eu, igreja. Em que eu me pareço com a igreja bíblica? O que é a minha rotina, a minha devoção, o meu tipo de culto, quer seja público, quer seja privado, a minha vida cotidiana, os meus relacionamentos interpessoais, meus relacionamentos sociais, a minha vida familiar, a minha vida enquanto igreja, respeito à liderança, meu comportamento com os meus pares, os obreiros que fazem parte da mesma chamada, da mesma vocação, que estão batalhando com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de preparar pessoas para irem para o céu. Enfim, eu tenho feito esta análise, e eu já quero, na introdução desta disciplina, propor aos irmãos a mesma coisa. Recomendo também, para entendermos a história da igreja, a leitura de Atos dos Apóstolos. Daqui a pouco, daqui a 2 meses aproximadamente, 2 a 3 meses, estaremos lendo Atos dos Apóstolos na nossa leitura da Bíblia completa, chegaremos lá. Mas se você tiver um tempo, já quiser ler cada dia um capítulo de Atos dos Apóstolos, vai levar um mês, são 28 capítulos, para aí você fazer esta autoanálise. O que eu me pareço com a igreja apostólica, com a igreja primitiva, com a igreja de Atos? O quão longe eu estou dela? A minha vida de oração se parece com a vida de oração da igreja de Atos? A minha devoção e a minha disposição de testemunhar de Cristo, que seja até com a própria vida, se parece com a da igreja de Atos? A minha mensagem que eu prego, ou falando, ou vivendo, se assemelha
a da igreja de Atos, meu relacionamento com as lideranças, o meu culto que eu presto, quer seja semanal, só no domingo, parece com o culto bíblico da igreja de Atos dos Apóstolos? Porque às vezes nós estamos muito adequados ao nosso tempo e à nossa instituição, mas estamos longe da igreja bíblica, da igreja que foi instituída pelo Senhor Jesus. Às vezes nós estamos longe e precisamos fazer esta autoavaliação. Não estou propondo absolutamente uma crítica institucional. Em alguns momentos acaba sendo até difícil você separar, porque existem algumas instituições que elas já pecam na sua origem, na sua existência, na sua finalidade. Então acaba sendo difícil não criticar, mas na verdade a minha proposta não é de crítica institucional, é de uma crítica pessoal, ou seja, uma autocrítica. Vamos nos avaliar enquanto igreja pela Bíblia e vamos pensar no que podemos melhorar enquanto igreja para nos parecermos mais com a igreja bíblica. Uma nota aqui para considerarmos: Davi juntou os materiais para a construção do templo, mas a construção foi feita por seu sucessor, Salomão. Da mesma maneira, Jesus, durante o seu ministério terreno, havia juntado os materiais com os quais haveria de dar forma à sua igreja, por assim dizer. Mas o edifício espiritual, estou falando, foi erigido pelo seu sucessor, o Espírito Santo. Então há esta analogia entre a construção do templo e a edificação da igreja. Jesus preparou o material e o Espírito Santo foi aquele que deu efetivamente início à igreja. Vamos já para o capítulo 1. Vamos falar da origem. Já que o segredo está na origem, precisamos aprender e entender bem aqui a questão da origem. A origem da igreja. Efésios 3, verso 8 até o 10, Paulo diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Ou seja, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Do que Paulo está falando? Paulo está falando justamente da mensagem do Evangelho. A multiforme sabedoria de Deus foi revelada quando Deus, na plenitude dos tempos, Gálatas vai dizer isso, enviou o seu Filho em forma de homem, em semelhança de homem, para dar a vida a fim de resgatar a humanidade. Isso era um mistério oculto. As potestades não sabiam, os principados não sabiam, o inimigo não sabia como é que se daria ou se desenrolaria o plano da salvação da humanidade que estava caída desde o Éden. Haviam promessas, haviam profecias, haviam mensagens, havia toda a alegoria, o simbolismo, mas quando houve a manifestação do Verbo, a encarnação e a revelação do mistério oculto em Deus, Cristo, e a maneira como Cristo desenvolveu o seu ministério até a cruz, morrendo uma morte substitutiva, e através da sua morte resgatando aqueles que estavam perdidos, a humanidade de uma forma geral, mas claro que só tem acesso e direito a esta salvação os que creem,
e aceitam a Cristo como seu Salvador. Então este mistério foi revelado, tanto no céu, no inferno e a todo mundo. O céu agora já conhece esse mistério. As potestades, os principados já conhecem esse mistério. A humanidade toda precisa conhecer. E de quem é a responsabilidade de anunciar este mistério ao mundo que está perdido? É da igreja. Então, através da igreja, Deus revela este mistério, a sua multiforme sabedoria, a salvação que Ele oferece a todos através de Cristo Jesus. Ok, mas vamos falar ainda da origem, vamos falar da igreja ainda antes do início das suas atividades em Pentecostes. Vamos falar da igreja ainda enquanto um projeto, enquanto um plano, uma maquete, está ali sendo desenhada, projetada. Vamos remontar a este tempo da história da igreja. A igreja foi, desde a eternidade, concebida na mente de Deus. Isso, por si só, explica a sua peculiar natureza como povo adquirido, que não se verga diante das pressões do mundo. Tal qual um engenheiro sobre a prancha, para usar uma linguagem adequada ao nosso conhecimento, Deus a projetou em toda a sua dimensão divina e histórica, prevendo cada detalhe, desde a sua concepção até ser inaugurada no dia de Pentecostes, para daí seguir a sua trajetória através dos tempos. Próximo livro que nós vamos estudar, a Escatologia, e nós vamos ver o cumprimento da igreja, o cumprimento da responsabilidade, da missão da igreja, que já está tudo profetizado, registrado na Bíblia Sagrada. Então, ainda antes da origem da igreja, o fim da igreja, vamos dizer assim, o propósito último, o cumprimento da missão da igreja já estava revelado. É o último capítulo deste livro, por exemplo, só para antecipar, a obra missionária. A igreja é a obra missionária. A obra missionária, a responsabilidade de pregar a mensagem do Evangelho a todas as nações, isto está revelado em Atos 1:8, recebereis poder ou virtude para ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ainda no momento da ascensão, capítulo 28 de Mateus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, Mateus 28, Marcos 16, cada evangelista termina o evangelho com a missão da igreja de ir por todo mundo e pregar. O livro de Atos dos Apóstolos inicia reforçando a missão da igreja de ir por todo mundo e pregar. Quando nós chegamos no último livro da Bíblia, o Apocalipse, quando João no capítulo 4 é arrebatado ao céu, no capítulo 4 ele chega ao céu, no capítulo 5 ele tem a visão da igreja glorificada. Então ele é arrebatado não só no tempo e no espaço, ele é arrebatado para um momento em que a igreja já está no céu, diante do Cordeiro, o adorando, glorificada, a grande tribulação começando no capítulo 6, mas João está vendo a igreja glorificada. E em um dado momento da adoração da igreja ao Cordeiro, João diz que está vendo ali, diante do Cordeiro, uma igreja formada de pessoas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e de todas as nações. João está vendo isso lá. O que implica em dizer que João já viu a obra missionária concretizada. E João está dizendo para nós: a obra missionária aconteceu, eu vi. A igreja cumpriu a sua missão, eu vi lá. Porque Jesus mandou ela pregar a toda tribo, povo, língua e nação. E eu fui arrebatado e eu vi a igreja formada de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. A igreja cumpriu a sua missão. A igreja foi vitoriosa e cumpriu com galhardia a sua missão. Enfim, se eu quiser ou não fazer missão, a igreja vai cumprir a sua missão. Se eu quiser ou não me envolver com a obra missionária, a igreja vai cumprir a sua missão.
Na verdade, eu preciso refletir de forma invertida. A igreja vai cumprir a sua missão, mas qual é a minha participação nisso? A igreja vai cumprir a sua missão, mas até que ponto eu estou diretamente envolvido ou relacionado com esta missão? Que ela vai cumprir. João viu, a obra missionária foi um sucesso, aconteceu. Mas aí a pergunta, qual foi a minha participação efetiva no sucesso da trajetória da igreja na terra? Então eu tenho que me pensar assim, eu estou me privando de fazer parte de um projeto que já nasceu, irmão, vitorioso. Jesus está me convidando a participar de um projeto que o final eu já sei, é vitória. Vai ser um sucesso, vai acontecer. E ele pergunta, você quer fazer parte deste projeto vitorioso? Quando eu digo não, eu estou me privando de fazer parte da galeria dos heróis, porque todos os que entram no projeto são heróis, porque é um projeto vitorioso. Então vamos pensar nesse sentido, de forma invertida. Que vai acontecer, vai. Qual é a minha participação? Eu vou participar desse projeto vitorioso ou vou ficar de braços cruzados? Já que eu falei essa questão do Apocalipse, eu queria ler, lembrei aqui, uma coisa puxa a outra e outra a outra. Então vamos lá no capítulo 4, 5. Capítulo 4, quando acontece o arrebatamento de João, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. É o Pai, que ele vê. Estava sentado sobre o trono, era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe, sardônico, e arco celeste estava ao redor do trono, semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Muito provavelmente seres angelicais, como querubins. O versículo 7 vai dar a descrição. O primeiro animal era semelhante ao leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, tinha o terceiro animal rosto de homem, e o quarto semelhante à águia voando. Ou seja, a descrição de um querubim. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, continuar a descrição, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sobre o trono e ao que vive para todo sempre. Observe comigo o versículo 9. Eu te mostrei aqui os agentes da adoração. Quem está sendo adorado, por quem está sendo adorado e como está sendo adorado. Quem está sendo adorado? O Pai. Por quem está sendo adorado? Seres angelicais. São os querubins. E aqui os 24 anciãos que acreditamos tratar-se de seres angelicais. Quem está sendo adorado é o Pai. Quem está adorando são os anjos. E a adoração é a seguinte: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 8, final. Versículo 9, vamos ver o que eles estão dando, né? São a expressão de adoração. Eles dizem assim no versículo 9: e quando os animais davam glória, honra e ações de graça. Número 1, glória. Número 2, honra. Número 3, ação de graça. É uma adoração tríplice. É uma adoração tríplice, feita pelos anjos, dirigida ao Pai. Ou seja, os anjos estão adorando ao Pai, dando-lhe honra, glória e ações de graça. Não necessariamente nesta ordem. Vamos lá.
prossegue. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono. Digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder. Trocou a ação de graça por poder, mas continua uma adoração tríplice, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Muito bem. Versículo 1 do capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Aí você conhece a história. João começa a chorar, ninguém é achado digno de abrir o livro, nem de desatar os 7 selos, até que de repente aparece, né? Vamos lá, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus entrou agora na sala do trono, ele é apresentado. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu. Então, o anjo disse para João: olha aqui o leão, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Depois você me explica esse mistério, que não é agora não. Isso é lá em escatologia, mas só vou dar um detalhe aqui para você. O anjo falou: olha aqui o leão. E João olhou e viu o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico. Até esse momento esse cântico não havia sido entoado. É novo, vai começar agora. Porque o cântico que era entoado até então, a gente já cantou ele aqui. Digno és de receber glória, honra e ações de graça. Ou digno és de receber glória, honra e poder. Este era o cântico. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 digno de receber honra, glória e poder. Digno é de receber honra, glória e ações de graça. De repente o cordeiro apareceu e agora vai começar um novo cântico. O nome desse cântico é o cântico da redenção. É o cântico dos redimidos. É o cântico da igreja. Cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: olha o novo cântico aí, hein? Digno é o cordeiro que foi morto, de receber 1, poder, 2, riqueza, 3, sabedoria, 4, força, 5, honra, 6, glória, 7, ações de graça. E você diz amém pelo menos. Vai ensaiando o cântico para você cantar lá. Não vou continuar falando não, mas se fosse você eu pegava em casa e ia decorando, para não fazer feio naquele dia lá. A adoração dele é sétupla. Vamos voltar para cá, tá? Isso aí é para você ensaiar em casa. É o ensaio do coral, não é assim, irmão? É o ensaio do coral para fazer bonito lá. Juntar com milhões e milhões de anjos, milhares de milhares, os seres viventes, enfim, começar a dar glória, honra, poder, força, ação de graça, majestade. Adoração sétupla àquele que nos resgatou. É o cântico da redenção. A igreja, vamos voltar para cá. Assim como o mundo não surgiu do acaso, nem da vontade humana, a igreja veio à existência pela vontade exclusiva e soberana de Deus, para cumprir um propósito especial sobre a face da terra. Jesus assevera em Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja,
Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para igreja, eclésia, composta por ou com a preposição ek, que é fora, e o verbo kaleo, chamar, ek kaleo, chamar para fora. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. nos escritos de Heródoto, Xenofontes, Platão e Eurípides. Este conceito de eclésia prevalecia especialmente na capital, Atenas, onde os líderes políticos eram convocados como assembleia constituinte até 40 vezes por ano. Bom, o termo assembleia constituinte, líderes políticos, é conhecido. São termos conhecidos nossos. A política nasceu na Grécia. Ela tem a sua origem, seu berço, na Grécia. A polis, a Grécia, né? A democracia, povo, cracia, governo, democracia, o governo do povo. Como é que o povo governa na democracia? Claro que isso tudo aqui é em tese, né? Em tese. Então a gente está tratando aqui da parte teórica, como foi originalmente concebida. A prática é outra história. A praxis é uma coisa. Mas, em tese, a teoria, o governo do povo, a democracia, como é que eles estabeleciam um modelo político de governo do povo? Eles pegavam representantes da sociedade, do povo, eles eram retirados do meio do povo para ser o porta-voz do povo. Então, vai lá, vamos dizer assim, a sociedade dos sapateiros, vamos ter um sapateiro que vai falar em nome dos sapateiros. A comunidade do pessoal dos carpinteiros, vamos tirar um carpinteiro que vai falar pelos carpinteiros. A comunidade dos construtores, vamos tirar um desse meio para falar por ele. E assim sucessivamente. Ek kaleo, tirado para fora, para falar em nome daqueles, são representantes. No mundo político, falando em tese, os representantes do povo, no âmbito municipal, são os vereadores. Estão lá para te dar voz, falar no seu nome, apresentar suas demandas, brigar pelas suas necessidades, falar no seu nome lá para o poder executivo, fazer leis, fiscalizar obras, enfim, te representar. Aí começou aquela história de me representa, fulano não me representa, no aspecto municipal, no aspecto estadual, deputado estadual, e no aspecto, ou distrital, no caso lá de Brasília, do governo do Distrito Federal, e no aspecto federativo do país, os deputados federais. São nossos representantes, são tirados do povo para falar pelo povo. Isso aqui é a origem da expressão eclésia, ek kaleo. Ela originou-se justamente deste mundo, desse mundo político. Só que Jesus pegou esta palavra, que já era conhecida do mundo grego, assim utilizada, e ele vai dar uma outra conotação a esta palavra, ek kaleo, eclésia, né? Ek kaleo, ek, fora, kaleo, chamar. Ele vai chamar para fora do mundo, pessoas do mundo, vai tirá-las do mundo. Pessoas que estavam na prostituição, tira de lá. Outros estavam nas drogas, tira de lá. Enfim, tirou do mundo. E depois ele as envia ao mundo para falar ao mundo em nome dele, representá-lo no mundo. Mundo, sistema da qual ela foi tirada, e ela é enviada ao mundo, falando agora no aspecto geográfico, para anunciar a Cristo, representar a Cristo, falar em nome de Cristo. Então, eclésia, a igreja, é o grupo de pessoas que foram tiradas para fora do mundo de pecado, do sistema contaminado por Satanás e seus asseclas, tirado da escravidão do pecado. E, uma vez regenerados, salvos, transformados,
revestidos de poder, enviadas novamente ao mundo para falar agora em nome de Jesus, representar a Jesus. Em seu nome você volta, em nome de Jesus, expulsa demônio, em nome de Jesus, cura enfermos, em nome de Jesus, fala novas línguas, em nome de Jesus, você profetiza em nome de Jesus, representando a Jesus. Quando nós usamos a expressão, que às vezes, pelo uso comum, está até um pouco desgastada, em nome de Jesus, esta expressão em nome de Jesus, isso não é uma palavra mágica, isso não é um mantra, isso não é como uma varinha de condão, pim, em nome de Jesus, não, isso é uma procuração jurídica. Jesus está falando, você está me representando, você vai lá como se eu lá estivesse, você está falando em meu nome. É como você passa uma procuração para uma pessoa, eu tenho que resolver uma demanda aqui de uma casa, de um carro que eu estou vendendo, está pendente, mas eu tenho uma viagem urgente para fazer aí para outro país, vou ficar 3 meses fora, preciso de alguém para resolver, estou te dando uma procuração, você fala em meu nome, se você assinar, assinou, vender, vendeu, comprar, comprou, o que você fizer está aqui, no meu nome, você pode fazer aí que eu estou te dando a autorização, a procuração. É isso que Jesus fez com a igreja. Transferiu para a igreja esta responsabilidade, deu à igreja esta procuração, pode ir em meu nome. Agora, olha a responsabilidade da igreja, o que temos feito em nome de Jesus, representando a Jesus. A igreja tem feito algumas coisas que diz ela ser em nome de Jesus, que seriam dos interesses de Jesus, do reino, mas na verdade é do interesse pessoal daquela pessoa, pessoal da pessoa que se diz ser igreja, tirada e enviada para falar em nome de Jesus. Precisamos ter cuidado. Nome de Jesus, em nome de Jesus, representando a Jesus, falando. Então, quando eu for pregar, Jesus pregaria esta mensagem que eu estou pregando? Estou pregando em nome dele. Seria essa a mensagem que ele pregaria no meu lugar? Seria assim que ele trataria os hipócritas? Seria assim que ele trataria os pecadores? Seria, como se diz assim, político com os hipócritas por conta das suas condições financeiras, aquilo que ele pode me dar, o retorno que eu posso ter, se eu for meio maleável com ele, e aí com o pecador sou duro, sou ríspido, pego pesado. Será que era assim que Jesus fazia? Era maleável com os fariseus hipócritas e era duro com o pecador? Eu estou pregando em nome de Jesus. E aí, como é que Jesus faria? Temos que pensar sobre isso. Estou aí pelo mundo afora, na sociedade, na escola, no trabalho, em casa, na família, em nome de Jesus. No meu lugar, Jesus faria isso? Diria isso? Iria ali? Tomaria essa decisão? O que Jesus faria no meu lugar? Tem até um livro clássico, um best-seller, em seus passos, o que faria Jesus? Para você pensar a cada vez, se fosse Jesus aqui no meu lugar, o que ele faria? E agora, diante desta tomada de decisão, se fosse Jesus, o que ele faria? Então vai e imite a ele, faça aquilo que Jesus faria. Isso é viver em nome de Jesus. Voltando aqui então, embora a palavra tenha esta origem secular, eclésia, na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identificada às reuniões destas para adorar a Deus. O termo correspondente à eclésia no hebraico é Kaal, reportando-se à congregação do povo de Israel, constituído para adorá-lo em meio às nações pagãs. Ou seja, a gente vai terminar logo aqui, fazer um intervalo no meio desse capítulo, porque vamos terminar nele. Ou seja,
Israel, no Antigo Testamento, era a igreja de Deus. Israel foi tirado do meio das nações. Deus tirou Israel do Egito, levou Israel para o deserto. No deserto, Deus moldou Israel, deu leis, o tabernáculo, o tipo de culto, como deveria adorar a Deus, as festas, os sacrifícios, as datas festivas, todo o simbolismo, toda aquela gama simbólica dos sacrifícios, apontando para Cristo. Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos, Deus deu a lei civil, lei cerimonial, Deus entregou, ou seja, tirou um bando de escravos do Egito e está transformando numa nação santa, um povo adquirido, um povo peculiar. Está ensinando como adorar, como cultuar, como se comportar, como agir em relação ao escravo, como agir em relação ao inimigo. Fez promessas: vou proteger, se o inimigo vier contra ti, vou derrotá-lo, vou dar vitória, desde que vocês guardem a minha aliança, o meu mandamento. Vocês são meu povo adquirido. Eu vou colocar vocês no meio das nações. E breve estaremos aqui estudando geografia bíblica. Você perceberá claramente que Israel está um pontinho fincado no meio do globo terrestre. Apesar de uma nação pequeníssima, menor do que o menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe, da qual são oriundos os meus genitores, meu pai e a minha digna mãe que ali está, são lá do pequeno estado de Sergipe. Israel é menor do que Sergipe, pequeno, fincado no coração, no meio do globo terrestre, proposital, porque dali Deus queria, o projeto é que Israel influenciasse as nações ao norte, Tiro, Sidom, do outro lado do Jordão, os amonitas, os moabitas, e assim sucessivamente, avançando até para a região da Síria, etc, etc. Só que o que aconteceu com Israel? Israel não influenciou ninguém, mas foi influenciado por todos eles. O amonita não abandonou Quemos para adorar Jeová, mas israelita adorava Quemos. Os moabitas não trocavam seus deuses para adorar Jeová, mas havia israelita adorando os deuses de Moabe. E por aí vai, eles adoravam os deuses dos sidônios, adoravam os deuses dos sírios, dos assírios, adoravam os deuses dos edomitas, mas não influenciava as nações a adorar o Senhor nosso Deus. E aí Deus vai falar, por exemplo, lemos há pouco tempo pelo profeta Jeremias, no capítulo 2, é até uma expressão de espanto nos lábios de Jeremias, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Isso é como se um tribunal estivesse formado e Deus está apresentando a sua causa, a sua demanda contra o povo. Vamos colocar agora em pratos limpos. Eu tenho uma questão a apresentar convosco e com vossos filhos. A questão é a seguinte, está no versículo 10. Porquanto passai as ilhas de Quitim, ou seja, de onde Israel está, margeado pelo Mediterrâneo. Se você vai em direção ao ocidente, o extremo ocidente do mundo conhecido da época eram as ilhas de Quitim. Deus está falando, vá ao extremo ocidente, ilhas de Quitim, e vede, e depois enviai a Quedar, aí já é a região do Oriente, atravessando o deserto adentro, a região da Síria, a região da Mesopotâmia, vá até a região de Quedar, extremo Oriente, vá do Ocidente, vede bem, depois vá ao Oriente, atentai bem, vede, se sucedeu coisa semelhante. Que coisa? Versículo 11, olha a pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses?
Alguém trocou de Deus? Ele está perguntando, alguém trocou? Alguém parou de adorar Baal, Azera, Astarote, Dagon, Maloque, Milcom? Alguém parou de adorar esses deuses? Alguma nação trocou de Deus para adorar Jeová? Apesar desses deuses, com D minúsculo, não serem Deus, houve alguma nação que fez isso? Resposta. Qual é a resposta? Não. Aí olha aqui que Deus fala: todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Trocou por todos os deuses. Trocou o verdadeiro Deus pelos falsos. Versículo 12: espantai-vos disto, ó céus. Essa expressão aqui é pegar os cabelos da cabeça e puxar, ficar espantado. Horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Segundo, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Trocaram o verdadeiro Deus por falsos deuses. Trocaram a fonte das águas vivas por cisternas rotas. Trocaram a água cristalina por lama. O povo fez duas maldades. Deus colocou o povo para influenciar as nações. Israel não influenciou ninguém. Foi influenciado por todo mundo. É até o primeiro capítulo. A denúncia está lá no livro de Oséias, capítulo 7, versículo 8. Efraim, que é um nome para Israel, com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Está assado de um lado e cru do outro. Está misturado. Com os povos se mistura. O grande pecado de Israel, a mistura. O grande pecado de Israel não influenciou, mas foi influenciado. O grande pecado de Israel não conseguiu fazer com que aqueles que estavam à sua volta abandonassem as suas vidas e copiassem o estilo de vida de Israel. Mas pelo contrário, Israel abriu mão do estilo de vida proposto pelo Senhor para imitar o estilo de vida das nações em redor. Te pergunto, será que a igreja está por esse caminho ou está longe disso? Será que a igreja está caminhando pelos passos de Israel ou está longe disso? A igreja está influenciando ou sendo influenciada? Você vê mais o mundo copiando a igreja ou a igreja copiando o mundo? Você vê mais o povo lá fora querendo ser como a igreja ou a igreja querendo imitar o povo lá fora? Você vê mais a influência da igreja entrando na sociedade, na política, no esporte, seja lá onde for, em qualquer ramo da sociedade, aonde há, entre aspas, ou não, a igreja, os filhos de Deus, os filhos da luz, estão aí no empreendedorismo, estão aí nas salas de advocacia, estão aí nas grandes construções, enfim, estão na sociedade. Quem está influenciando quem? Aí quando passa as lava-jato, quem é que está envolvido em propina? Crente, está lá também caindo, pastores sendo denunciados, envolvido em escândalo. Estava lá, não, mas eu vou ser luz aqui. Olha lá agora a situação, está sendo treva, lama, o nome deles aí sendo achincalhado. A igreja, infelizmente, tem perdido de vista a sua missão de influenciar e tem sido seduzida e influenciada. A igreja precisa, este é o grito no novo livro nosso aí, a igreja precisa voltar a ser igreja. Fechando essa primeira parte da aula, em suma, temos que o significado essencial de eclésia consiste naqueles que foram chamados para fora do mundo, para fora do pecado, para fora da vida alienada de Deus, os quais, mediante a obra de Cristo, na sua redenção, foram reunidos como uma comunidade de fé que compartilha das bênçãos e responsabilidades de servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude a continuar sendo igreja. Vamos para um breve e rápido intervalo e voltamos falando aí sobre palavras que descrevem os cristãos. Retornando, estamos aí no capítulo 1, Origem e Desenvolvimento da Igreja. Página 9, falaremos sobre algumas palavras constantes na Bíblia que descrevem os cristãos. Na Bíblia há algumas palavras que está se reportando aos
cristãos. Dentre esta temos aí irmãos. A igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual, na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Não há diferença entre grego e judeu. A mais profunda de todas as divisões, baseada na história religiosa, é vencida. Não há bárbaro e cita. A mais profunda de todas as divisões culturais é vencida. Não há escravo e livre. A mais profunda de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. Não há homem nem mulher. A mais profunda de todas as divisões humanas é vencida. Todos iguais, uma fraternidade, irmãos. Assim são caracterizados os cristãos, também chamados de crentes. Os cristãos são chamados crentes porque sua doutrina característica é a fé, a crença, crer no Senhor Jesus Cristo. E baseado na palavra de Jesus para Tomé: não seja incrédulo, Tomé, seja o quê? Seja crente. Então, santos são chamados santos, literalmente consagrados, porque são separados do mundo e dedicados a Deus. Os eleitos são denominados eleitos ou escolhidos, porque Deus os escolheu para um ministério importante e um destino glorioso. Discípulos são discípulos, literalmente aprendizes, o significado da palavra, né? Discípulo, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. E aí está, cristãos são cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. O seu alvo é Cristo, o seu modelo é Cristo, a sua vocação é imitar a Cristo. A Bíblia chama também de os do caminho. Paulo estava perseguindo os do caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho, porque se portavam de acordo com uma maneira especial de viver. Ainda falando sobre o mistério da igreja, a origem, né? Estamos aqui na origem e o desenvolvimento. Vamos começar a trazer aí desde o mistério oculto, o projeto na eternidade, um projeto oculto no mistério de Deus. O texto de Efésios 3, 1 a 12 descreve a dimensão desse projeto no passado, como um mistério oculto em Deus. Em tradução teológica, o termo em apreço se reporta aos segredos revelados, propósitos ocultos dos homens por longas eras, mas que foram finalmente descortinados por meio da revelação divina. O apóstolo Paulo alude 3 vezes à expressão na mesma passagem com o mesmo significado. Paulo se encarrega de definir o tal projeto divino como o ato de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E conclui o seu raciocínio afirmando tratar-se também dos gentios como co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. O termo em questão implica que Deus estabeleceu, desde a eternidade, um projeto cujo ápice na história só terá sentido mediante a encarnação do Verbo, já ocorrido no passado, estabelecendo o divisor d'águas entre o antigo e o novo pacto, bem como as bases para a ação presente da igreja. Isso porque a morte do Cordeiro, que dá origem à existência da eclésia, foi também prevista na mente de Deus antes que o mundo fosse criado. Então está aqui, a igreja é esse mistério revelado
existente há milênios, avançando, lutando, guerreando, vencendo sempre. Aliás, me lembrei agora até de uma expressão que eu ouvi aí uma ou 2 semanas atrás, num trabalho de círculo de oração. A irmã, meu Deus, ela estava dominada por uma inocência, eu quero acreditar assim. Aí ela, a líder do ciclo de oração, lá do referido trabalho, ela teve a oportunidade, ela foi falar: irmãos, estamos aqui em mais essa festa, glorificando a Deus com os irmãos e tal, e essa festa aqui é a nossa vitória, porque por 2 anos consecutivos nós fomos derrotados por Satanás, tá? Há 2 anos atrás não houve a festa, porque não houve consenso no uniforme, Satanás venceu. No ano passado o problema foi não sei o que, o diabo venceu a gente de novo. Eu falei: irmão, eu não vou fazer parte de uma igreja de derrotado do diabo não, irmão. Na primeira eu já estava, ó, eu vou... Aqui é o seguinte, 2 anos, ele derrotou a gente. Eu falei: ixi, meu Deus. Mas esse ano a gente está aqui derrotando ele, olha o uniforme aqui, olha. Aí já, glória a Deus, aleluia, aí tal. Uma simplicidade, mas ela conectou ser vitorioso ou perder, usar ou não o uniforme, ter ou não o dia festivo, e o não ter. O diabo prevaleceu sobre a igreja, derrotou a igreja, passamos 1 ano aqui derrotado, no outro ano fomos derrotados de novo. Puxa vida. Aí não, meu Deus, mas é isso aí, de certa maneira reflete o que as pessoas pensam de evangelho. As pessoas pensam que evangelho é isso aí. Teve festa, ganhei o diabo. Não teve festa, perdi para o diabo. Será que é só isso mesmo o cristianismo? Se resume a isso? Quanta gente participa da festa e vive uma vida derrotada pelo diabo? E quantas pessoas que não estão participando de festa, porque estão sendo perseguidos, estão aí vivendo escondido em outros países, mas estão dando trabalho para o diabo? A questão da concepção de evangelho, um negócio assim, não. Cantamos, vencemos, não cantamos, não venceu. Mas então, a coisa está séria aí. Esse mistério, a igreja, na mente de Deus, mas que ela é revelada a partir da manifestação e da encarnação do Filho. O projeto de Deus, a igreja, quando se dá a sua revelação aos homens? A igreja veio à existência na plenitude dos tempos. Isso aqui implica em dizer, é uma forma da gente dizer, é quando há um sincronismo no relógio de Deus. Está usando uma linguagem figurada, o relógio de Deus e o relógio do homem. É quando o Cronos e o Kairos se encontram. Porque Deus não tem essa história de passado, presente e futuro, já dissemos aqui N vezes. Para Deus tudo é um eterno presente. Então para Ele, a morte do Filho, o nascimento da igreja, tudo está diante dele como um eterno presente. Só que o nosso Cronos, né, a nossa cronologia dos fatos, vão desenrolando, até encontrar. Quando encontrou o Cronos e o Kairos, a Bíblia vai chamar plenitude dos tempos, o tempo exato, o tempo determinado, na mente de Deus e na história humana. Então veio Cristo, chegou o momento, tudo está preparado, sistema político, religioso, social, cultural, enfim, tudo pronto. Plenitude dos tempos, veio Cristo e o mistério da igreja, então, a partir deste momento é revelado. No momento exato determinado por Deus. A sobrenatural humanização do Verbo também na plenitude dos tempos constitui-se no início da revelação desse glorioso mistério ao mundo. Ali, o Emanuel, o Deus irmanado conosco, começou a transpor-se da mente de Deus para a realidade humana, posto que em Cristo todos quantos o recebem, quer judeus, quer gentios,
formam um só corpo mediante a promessa do Evangelho. Toda concepção divina para a redenção humana passa por Jesus, a pedra angular do projeto de Deus, a eclésia, em relação ao mundo. Ela, consequentemente, não pode ser dissociada de Cristo, nem este dela. É a sua humanização que cria a igreja e a torna depositária da revelação do mistério de Deus. Assim como no Antigo Testamento existiu a congregação do povo de Israel para receber o conhecimento de sua revelação e a partir deste conhecimento viver uma vida separada a fim de revelar este Deus às nações pagãs, de igual modo a igreja dá continuidade ao plano divino na atualidade. Então essa comparação é sempre pertinente. Israel a igreja e igreja Israel. Eu vou até apresentar aqui. A doutrina evangélica ensina que a igreja pode existir, independentemente de ter ou não uma forma vista pelos homens, pois ela é tanto visível como invisível. A igreja visível chamamos de militante, a invisível a triunfante. A igreja invisível se compõe de todos os que estão unidos a Cristo. Não é uma organização externa, mas um organismo eterno. Os seus membros são conhecidos por Deus, ainda que não seja possível serem conhecidos totalmente pela vista humana. Muitos deles estão no céu ou ainda estão por nascer. Os membros da igreja invisível, o corpo de Cristo. A pessoa nasce agora, ela faz parte, e Jesus volta na sequência, ela faz parte do corpo. Importante, Israel é descrito na Bíblia como uma igreja no sentido de ser uma nação chamada dentre outras nações para ser um povo formado de servos de Deus. Israel, pois, era a congregação ou a igreja de Jeová no Antigo Testamento. Então tem essa relação. Uma pergunta aqui. Eu estava falando aqui, os membros da igreja, igreja que é a invisível, a triunfante, a igreja universal, não é a do reino de Deus, mas é um termo que é usado para a igreja, que é formado por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. É a igreja dos eleitos, dos que têm o nome inscrito no livro da vida. Estou falando desta igreja. Pergunto: se a igreja é arrebatada hoje acontece o arrebatamento da igreja. As crianças que se assentam aqui, à minha esquerda, os cordeirinhos de Cristo, aqui os que não são daqui da nossa igreja, eles ficam aqui, as crianças, a Rebequinha fica ali também, vem aqui na frente, canta, louva, etc. Os cordeirinhos de Cristo. Se a igreja é arrebatada hoje, aqui é um dia de culto, os cordeirinhos de Cristo sobem? Aqui, nesse canto aí, senta aí, esperança do futuro, são os adolescentes da igreja, se assentam nesse canto aí, tá? Não estou levando em consideração os que estão firmes, não está firme, está de pé, né? Vamos pensar a igreja invisível, eles estão aí. Se a igreja for arrebatada, eles sobem? Os adolescentes? Aqui fica a mocidade, sobe? Aqui o círculo de oração, sobe? Vocês estão em dúvida, quero ver se vocês vão ficar em dúvida aqui. Aqui ficam os obreiros, sobe? Fique, olha lá, o pessoal foi na convicção nos cordeirinhos, sobe! Aí começou a ver as adolescentes, a mocidade, né? A questão é a seguinte: a gente está tratando hipoteticamente, estamos falando de pessoas que fazem parte da igreja aqui, instituição, mas estamos tratando de forma hipotética que todos são salvos, lavados, remidos no sangue de Jesus, estão caminhando com Cristo com seriedade, lutando contra o pecado, obedecendo a doutrina da palavra, etc, etc. Então estamos tratando de forma hipotética, o mundo perfeito fosse assim. Então, dessa forma, naturalmente, os cordeirinhos sobem, esperança no futuro sobe, mocidade e voz triunfante sobe, heroínas da fé sobem, o coral sobe, os obreiros sobem. Por que sobem? Porque eles fazem parte
da igreja. Com I maiúsculo eu estou falando, a igreja corpo de Cristo, a igreja invisível, a igreja triunfante, a igreja formada pelos eleitos, pelas pessoas cujos nomes estão registrados no livro da vida. Então sobem, porque são igreja. Então, estamos aqui na sala de aula para aprender. Aqui é o lugar de aprender. Então, por favor, não diga que as crianças é a igreja do futuro. As crianças já são igreja. Não diga que os adolescentes são a igreja do amanhã. Eles são igreja. Tá aqui, vamos ouvir a mocidade, a igreja do... Eles são igreja. A igreja é formada de crianças, de adolescentes, de jovens, de anciãos. Enfim, é formado. Agora, se você vai se referir aos adolescentes, estão os obreiros do futuro. Aí é outra história. A mocidade, no meio da mocidade, aqui estão os futuros líderes, os futuros obreiros, apontando para o futuro, ser ministro, ser obreiro, ok. Mas igreja, eles não são igreja do futuro, são igreja do presente, são igreja. Eu sei que a gente fala, eu ouço falar assim, está falando na simplicidade, mas é errado. Quer dizer que ele não é igreja, só no futuro que vai ser. Se a igreja for arrebatada agora, ele fica porque não é igreja. Ele é igreja. As crianças são igreja, os adolescentes são igreja. No futuro serão obreiros, serão líder de departamento, líder de coral, líder da mocidade, líder do ciclo de oração, pastor presidente, vice-presidente, evangelista, obreiros, ministro do futuro. No presente, são igreja, tá? São igreja. Então, é só para aprendermos, aqui estamos para isso. Então, não os chame de igreja do futuro. É igreja. Um projeto com riquezas incompreensíveis. Como resultado direto do projeto de Deus, a igreja tem uma missão, qual seja a de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo. O termo vem do grego anexkiniastos e tem a ver com as etapas de Deus na revelação de seu plano para o homem acerca das riquezas de sua graça em todas as eras. A mensagem do Evangelho da graça de Deus é universal, porque o seu alcance cobre desde o princípio da criação até a consumação final do propósito divino. Com isso concorda Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Desde que Deus nos elegeu em Cristo para sermos salvos por Ele, antes da fundação do mundo, foi que surgiu o plano de Deus, a igreja fiel. Portanto, todos os salvos, em todos os tempos da história humana, são membros da mesma igreja, que inclui os nomes dos salvos, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Em todas as épocas, a partir do Éden, Deus permitiu que o homem, através dos sacrifícios que apontavam para a cruz, tivesse acesso pela fé às riquezas da graça de Cristo. Eles olhavam ao longe, a promessa era ainda para o futuro. Nós e todos quantos vierem depois, até que o plano de Deus se complete, até o arrebatamento, olhamos para o passado, pois a promessa já se realizou no Calvário e deu origem concreta à igreja. Nós olhamos para a cruz, lembramos da cruz até que Ele venha. Aqueles que vieram antes de Cristo, seus sacrifícios, seu estilo de culto, olhava para frente. Então, o seu culto sacrificial, a sua liturgia recheada de simbolismo, era uma demonstração de fé no cumprimento da promessa de Deus que enviaria o Cordeiro perfeito. Então, a cada vez que aquele culto era realizado, eles estavam afirmando que acreditavam que o perfeito haveria de vir, o Cordeiro perfeito. A igreja que vem depois da cruz, nós nos reunimos e a maioria, se não todos, participamos mensalmente da comunhão do corpo. Olhamos para a cruz, lembramos de que Ele veio, relembramos a morte, o sacrifício, a nossa origem, onde se deu o nosso começo, e devemos fazer isso até quando? Até o fim, até que Ele venha. Então em toda a ceia, a gente vai falar um capítulo específico de batismo e ceia, mas já antecipo que em toda a ceia
deve existir dentro de cada um de nós pelo menos 3 olhares. O olhar para o passado, o olhar retrospectivo, a cruz. O olhar para o futuro, até que ele venha, arrebatamento. E o olhar introspectivo, o olhar para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A cada ceia eu preciso lembrar da cruz. A cada ceia eu preciso me autoavaliar. E a cada ceia eu reafirmo a minha esperança da vinda de Jesus. Olho para trás, olho para mim, olho para frente. Tem gente que não olha nem para trás, nem para si, nem para frente, só para o outro. Toda ceia. Não olha para a cruz, não olha para o arrebatamento, não olha para ele. Só olha para o outro. Mas a ceia é esse momento de introspecção, retrospecção e de expectação. As riquezas anunciadas pela igreja, por sua vez, apresentam um conteúdo inigualável. Que outro povo ou instituição teria uma mensagem tão rica e completa? Apenas a igreja de Cristo, através da ação do Espírito Santo, ela abre os tesouros das profundezas de Deus para os dias de hoje, que implica tomar posse das bênçãos presentes do reino de Deus, e alimenta a esperança do crente quanto à era vindoura, onde fruirá de todas as promessas para aquela época na qual o plano divino será consumado em toda a sua plenitude. Finalmente, vamos falar o projeto. A igreja é o projeto que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Multiforme. Aqui está o cerne da responsabilidade da igreja: manifestar a multiforme sabedoria de Deus. O termo multiforme contrapõe-se a uniforme. Não obstante as leis imutáveis, ou seja, aquelas que Deus jamais transgride, ele é de uma grandeza e profundidade incomensuráveis. Inclusive, ao criar situações que ao homem parecem absurdas, todavia sempre com o propósito de amoravelmente atraí-lo para si. São as supostas, abre aspas, esquisitices, fecha aspas, de Deus. Como, por exemplo, a jumenta que falou a Balaão, os corvos que alimentaram Elias junto ao Querite, o lodo feito de cuspe por Jesus para curar um homem cego. Isso é multiforme. Ou seja, Deus tem muitas formas de agir. Você acha que ele vem pela direita, ele vem pela esquerda. Você acha que ele vem pela esquerda, ele vem pela direita. Você acha que ele vem pela frente, ele vem por trás. Você acha que ele vem por trás, ele vem pela frente. Você está esperando ele de cima, ele vem de baixo. Enfim, quando a pessoa diz, eu já sei de tudo de Deus, ele se surpreende. Não, eu sei, vai ser assim, porque lá atrás foi assim. Ele alimentou Israel lá atrás, mandava o maná do céu. Mas não é maná não, agora é um corvo trazendo carne e pão. Diferente, Deus sempre surpreende. Isso é multiforme, muitas formas de agir. E a igreja é a depositária dessa revelação. Ela revela ao mundo a multiforme sabedoria de Deus. Essa e outras experiências semelhantes sempre apontavam para algum propósito. Elas não tiveram caráter sensacionalista e não podem, por isso mesmo, constituir-se em regra ou doutrina para a igreja odierna. Ou seja, não serão necessariamente repetidas, pois tiveram finalidade específica. Até mesmo porque, se assim fosse, a sabedoria de Deus deixaria de ser multiforme. Vale aqui o princípio: a experiência pessoal e intransferível, não podendo jamais sobrepor-se à palavra de Deus. Temos sempre que ter isso em mente. Eu não posso querer medir o outro pela minha experiência. Comigo foi assim, comigo aconteceu assim, Deus fez isso assim comigo, então não necessariamente com o outro. A minha experiência não é regra, não é modelo, não é doutrina. A regra, o modelo, a doutrina é a Bíblia. E a sua experiência é o quê? É a minha experiência, ponto final. Não é modelo, não é regra. Então temos que ter cuidado. Tem muita gente querendo transformar experiências, doutrinando a igreja baseada em experiência, mudando liturgia porque sonhou, mudando pregação porque teve uma revelação, e por aí, experiências sobrepondo-se à palavra. Definitivamente isso não pode acontecer. No entanto, Deus não está limitado em sua forma de agir. Isso implica, por outro lado, uma igreja multiforme para uma sabedoria multiforme. Como projeto de Deus e parte do mistério agora revelado ao mundo, a eclésia
precisa corresponder à expectativa divina e proclamar com igual criatividade a multiforme sabedoria de Deus. Não se trata de mudar a mensagem para ajustá-la ao modo de vida da sociedade, mas sim seguir o exemplo do mestre que usou a multiforme sabedoria de Deus para alcançar todas as camadas da sociedade. Jesus tinha abordagens diferentes para pessoas diferentes. Ele nunca mudou a mensagem, mas sempre variou os métodos. Isso é diferente. É diferente. A mensagem não precisa mudar. A forma de entregar a mensagem, precisamos pedir a Deus sabedoria para mudar. Você quer ver uma coisa? Tem gente que, eu já comentei isso até algumas vezes, principalmente com aqueles que batem nesta tecla que eu vou dizer aqui agora. A pessoa é comprometida com a verdade, ela é pregadora da verdade. Aí ela diz assim: eu sou João Batista, eu falo a verdade. Aí eu pergunto para ela: o Jeremias não falava a verdade, não? O João Batista falava a verdade confrontando, o Jeremias chorando, mas os dois falavam a verdade. Tem várias formas de falar a verdade. Não é porque eu não falo igual o João Batista que eu não estou comprometido com a verdade. Mas alguém acha que falar a verdade é ser João Batista. Jesus falou a verdade, Ezequiel falou a verdade, Moisés falou a verdade, Paulo falou a verdade. Cada um do seu jeito, adequando ao público-alvo, no tempo que estavam vivendo. Tem várias formas de falar a verdade. O Jeremias não condena o estilo de João Batista, o João Batista não condena o de Jeremias, que assim não fazem com... Cada um tinha o seu. Jesus era tão multiforme, que quando ele perguntou, voltando ao versículo do início, o que os homens dizem que ser o filho do homem? Alguém viu ele dizendo, como João Batista, raça de víboras, viu Jesus pregando uma mensagem com um chicote na mão, expulsando o povo. Falou: esse é o João Batista. Mas outro assistiu ele com uma outra pregação, chorando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, eu queria como uma galinha colocar você debaixo das minhas... Não, ele é Jeremias. Tanto em uma como na outra ocasião estava falando a verdade, de formas diferentes. Por isso alguém... Teve outro momento que ele foi como Elias, mas Pedro disse: não, tu não és Jeremias, tu não és Elias, tu não és João Batista. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, ele é o Filho de Deus, mas que tem uma multiforme sabedoria, ou seja, muitas maneiras de entregar a revelação da mensagem de Deus. Amém? Semana que vem, qual dia? Terça-feira. É fácil, é antes de quarta, você não vai esquecer. A aula vai ser mais rápido, semana que vem vai chegar mais rápido, vai ser um dia antes. Terça-feira estaremos aqui para dar continuidade, se Deus permitir. Vamos ficar de pé, orar, darmos graças a Deus por mais esta vitória alcançada. Evite faltar. Todas as disciplinas naturalmente são muito importantes, mas evite faltar, até porque esta, como já disse, será ministrada em 4 aulas. Se você falta uma, você perdeu 25% do conteúdo. Então evite faltar. Querido Deus e eterno Pai, uma vez mais a Ti rendemos graças. Te louvamos, Te bendizemos, porque Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Glorificamos-Te pela Tua mente, pela Tua multiforme sabedoria, pela responsabilidade que o Senhor entregou a nós, a Tua igreja, pela capacitação que nos tem dado para cumprir a nossa missão, pela Tua misericórdia com as nossas faltas, as nossas falhas, pela Tua insistência em investir em nossas vidas e contar conosco para levarmos adiante a tarefa iniciada de forma pura, santa e imaculada pelo Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo, e Te glorificamos acima de tudo, porque lá atrás fomos resgatados e estamos caminhando em direção ao céu. Continue nos sustentando, nos protegendo e nos guardando, livrando de todo o mal. Leva-nos em paz e com segurança aos nossos lares e continue dando-nos uma semana abençoada. Oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Estenda as mãos, né? Você quer mais bênção, né? Vocês gostam de bênção, hein? Que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos os que aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém.